Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, nesta quarta-feira, nós temos aula de matemática, português e também temos aula de artes. Vamos iniciar pela nossa aula de língua portuguesa. No nosso cronograma, eu coloquei para que vocês fizessem o Você é o Autor, da página de número 23. O nosso Você é o Autor, da página de número 23, vem pedindo que vocês façam um artigo falando sobre comunicação. Comunicação no passado, comunicação no presente e comunicação no futuro. Lembrando que esse Você é o Autor, ele está relacionado ao nosso texto da página 14 e 15. Lembra do texto? Muito antes do celular? Como era a comunicação muito antes do celular? Então, você já tem toda a base de como a comunicação era antes, como a comunicação é hoje no presente, e aí você pode usar a sua imaginação, a sua criatividade para dizer como a comunicação será no futuro, ok? Português é simplesmente o Você é o Autor. Agora, na nossa aula de artes, né, em nosso cronograma, nós iríamos hoje, em sala de aula, fazer uma pesquisa. Nós iríamos ver como os índios vivem hoje em dia, qual é a cultura deles. E por isso eu peguei aqui alguns vídeos, para ficar bem mais claro para vocês, como é a cultura desses índios de hoje, né? Se é como os índios que nós estudamos aí, se a arte deles mudaram em alguns aspectos ou não. Esse é o primeiro vídeo. Preste bem atenção. Como vivem atualmente os índios no Brasil? Texto retirado do portal UOL. Narração: Poliana Andrade. A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Povos indígenas atualmente. O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Deste total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas,
especialmente na Amazônia e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de população indígenas. Também foram registradas 274 línguas indígenas no país. Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala o português. Muito bem. Olha só que interessante, né, turminha? Os índios, antigamente, eles não tinham oportunidade de ir à escola, eles não tinham oportunidade de ter cargos públicos, nem sequer de trabalhar em empresas privadas. Hoje, aqui na pesquisa que eu mostrei para vocês, eu elaborei, né, essa pesquisa que ela ficasse focada em um vídeo ou em um artigo que deixasse bem claro como os índios são atualmente. E esse vídeo, ele nos auxiliou muito, porque nesse vídeo nós podemos aí ter informações de que os índios hoje em dia trabalham em cargos públicos, trabalham em empresas privadas, também já vão às universidades, coisa que antigamente não era possível, né? As etnias, elas são diversas dentro do Brasil adentro, né? Tem diversas etnias, diversos grupos de índios, alguns nem falam ainda a língua portuguesa, alguns nem foram descobertos ainda, mas eles já, sim, evoluíram muito aí na sua cultura, evoluíram muito aí nos seus costumes, e muitos já estão vivendo aí na sociedade normalmente, como qualquer outro cidadão que eles também são, né? Ok. Finalizando, então, aí a nossa aula de artes, vamos agora para a nossa aula de matemática. Eu quero que vocês peguem comigo aí o livro, lá na página 194. Nós estamos estudando, né? Geometria, ângulos, retas. E na página 194 é continuação ainda dos exercícios das aulas anteriores desse capítulo, ok? Vamos lá, então. Vou explicar como faz aí cada um dos exercícios para que vocês entendam melhor. Questão de número 23. Veja as duas pistas de autorama. Qual delas é a maior e por quê? Aqui, pessoal, vocês devem analisar a figura. Olha só, essa primeira pista aqui, ó, ela não tem nenhuma curva, ok? Ela faz ali, ó, o círculo, mas nesse círculo ela não tem nenhuma curva. Já a outra pista, ela tem uma, duas, três curvas. E aí, fazendo essa análise, você vai escrever aí nas linhas ao lado. Qual dessas duas é a pista maior e por que você acha que essa pista que você colocou aí na sua resposta é a pista maior? Nós já fizemos na aula anterior alguns exercícios parecidos, então acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês responderem aí essa questão. Na questão de número 24, observe o mapa de um bairro planejado. Note que as ruas transmitem a ideia de retas. O que são retas, pessoal? Retas, lembra? Ó, retas. Não tem começo e não tem fim. Não mostra, ó, exemplo, essa rua aqui, ó. Não mostra o começo e não mostra o fim, né? Então, elas nos dão uma ideia de retas, ok? Observando bem aí o contexto dessas ruas, nós vamos responder agora as questões. Letra A.
Se o garoto da bicicleta, cadê o garoto da bicicleta? Procurem aí o garoto da bicicleta. E aí vocês respondem. Se o garoto da bicicleta continuar pedalando pela Rua do Bosque e o motociclista continuar pela Rua das Flores, eles se encontrarão? Analisem aí, vejam que bem no chão aqui, ó, da rua tem os nomes. Então vejam bem, se o garoto da bicicleta está aqui. Se ele continuar pedalando pela Rua do Bosque e o motociclista continuar pela Rua das Flores, que o motociclista, eles se encontrarão? Olha só, um está nessa rua e o outro está nessa rua. Será que eles se encontrarão? Sim ou não? Aí você vai colocar a sua resposta e vai justificar. Se sim, você vai escrever por que eles se encontrarão. E se não, coloquem também por que eles não se encontrarão, ok? Letra B. Se o ônibus e o carro continuarem na mesma direção, eles passarão pelo mesmo cruzamento? Olha aqui, o carro está aqui e vai seguir direto aqui. E o ônibus está aqui e vai seguir direto. Eles vão passar pelo mesmo cruzamento, eles vão se cruzar aqui, ó. Vão se cruzar aqui quando chegar aqui nesse ponto? Respondam se sim. Respondam sim. Se não, respondam não. Na letra B, ok? Letra C. Você se lembra de outra situação do seu cotidiano em que duas linhas se cruzam? Explique. Aqui na letra C, você vai colocar alguma situação do seu cotidiano. Um exemplo mesmo é as nossas ruas. Olha só, aqui na minha casa tem a rua Tranquedo de Neves, né, a Avenida Tranquedo Neves, e ela cruza com a rua 629. Então, ela faz um cruzamento, porque a Tranquedo Neves vem assim e a 629 da direita para a esquerda. Então, elas fazem o cruzamento uma com a outra. Então, de alguma forma, se você lembrar de algum cruzamento aí no seu cotidiano, coloque aí na letra C. Na letra D, vem dizendo assim: e de situações em que as linhas se cruzam? Expliquem. Desculpa, pessoal. Na de cima, letra C, está perguntando situações onde duas linhas não se cruzam. Vou usar aqui o mesmo exemplo para vocês. Tranquedo Neves, ela tem duas pistas. As duas pistas da Tranquedo Neves, uma vai e outra volta. Só que elas não se cruzam. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Duas ruas paralelas, elas não se cruzam. E a letra D, que é a questão ali onde pergunta, né, de alguma situação que se cruza, aí sim, usem um exemplo parecido com o que eu dei antes para vocês. A Tranquedo Neves e a minha rua aqui, que é a 629. Elas se cruzam, por quê? Porque aqui eu tenho a Tranquedo Neves, que é uma rua paralela, e a 629 passa bem aqui, ó. Então, ela cruza a Tranquedo Neves, ok? Então, esse é um exemplo meu, claro, e vocês vão usar aí exemplos do cotidiano de vocês, que vocês se lembram. Aqui embaixo, pessoal, no nosso quadro azul, vem nos explicando melhor essas questões, ó, de retas paralelas e retas que se cruzam. Olha, as ruas que não se cruzam lembram retas paralelas. O que é paralelas? Que estão sempre uma ao lado da outra, mas elas não se cruzam, elas não passam uma entre a outra. Então, são chamadas de retas paralelas. E as ruas que se cruzam dão ideias às retas concorrentes. O que são as retas concorrentes? São as retas que se cruzam, tá? Que passam uma pela outra. Ok?
Vamos lá agora na página de número 195. Aqui na página de número 195, você vai escrever o nome de duas ruas do seu bairro onde você mora que lembram retas. Ali na letra A, vocês vão colocar ruas que lembram retas paralelas, ou seja, aquelas ruas que não se cruzam, né, que estão uma do lado da outra, que é o exemplo aqui do meu bairro que tem Avenida Tranquedo Neves, ela não se cruza, ela é paralela. E concorrentes, aí você pode escrever, né, aquelas que se cruzam, que passam uma pela outra. O mesmo exemplo meu aqui que eu dei na questão anterior. A rua 629 cruza a Avenida Tranquedo Neves. Questão de número 26. Veja o rascunho que Késia fez para representar a posição da haste do fura-pé em relação à linha do horizonte. Ali tem o rascunho dela. Ó. Aqui está o rascunho dela. Essas retas aqui lembram retas concorrentes. Por que retas concorrentes? Ó, porque uma cruza com a outra, né? Aqui eu tenho uma reta e aqui embaixo eu já tenho outra reta. Então, ela se cruza. Aqui lembram retas paralelas, porque elas não se cruzam. E aí, vocês vão responder aí as questões, ó. Utilizando uma régua, na letra A, utilizando uma régua, desenhe em seu caderno retas paralelas. Que são retas paralelas? Aquelas retas que não se cruzam. Igual tá aí o rascunho da nossa amiga Késia. Uma delas deve passar pelos pontos A e B e outra pelo ponto B e C. Simplesmente assim, ó, pessoal. Duas retas, uma ponto A, ponto B, a outra ponto C e ponto D. Mas são retas paralelas, porque elas não se cruzaram, ok? Letra B. Agora faça um desenho com retas concorrentes. Uma delas passando pelos pontos E e F e outra passando pelo ponto G e H. Então, ó, duas retas concorrentes. Então, isso quer dizer que elas se cruzam. Fiz um X, já tenho duas retas concorrentes. E aí, os pontos eu coloco aqui onde for da minha escolha. Ó. Ponto E, ponto G, ponto F. Opa! Só um minutinho. Invertendo aqui, né? Ponto E. Aí, a outra ponta, ponto F. A outra reta, ponto G e ponto H, ok? Mas são retas concorrentes porque se cruzam, né? Passam uma pela outra. Se vocês não quiserem fazer no caderno, pode fazer aí, ó, nesses cantinhos brancos aí que tem no livro de vocês, sem problema algum. Fica até mais fácil para quando for estudar para a prova, vocês já ter aí tudo perto de vocês. Aqui no nosso clique, vem nos dando mais uma vez exemplos aí, ó, de retas paralelas e retas concorrentes. Olha aqui em cima, ó, nós temos retas paralelas e aqui nós temos retas concorrentes. Vejam que as retas concorrentes, elas formam ângulos, ó, tá vendo? Aqui elas formam ângulos, né? Elas têm vértice, lembra dos ângulos, ó? Abriu, fechou, aqui no meio eu tenho ângulos. Então, as retas concorrentes, elas sempre vão formar ângulos. Vejam bem, aqui no X, ó, tem um ângulo aqui, outro ângulo aqui, mais um ângulo aqui e mais um ângulo aqui. Como são retas que se cruzam, então elas sempre vão formar ângulos. As retas paralelas não formam ângulos porque elas não têm cruzamento, ok? Questão de número 27.
Perceba como a haste de Estevão ficou na última jogada do fura-pé. Se você prolongar os segmentos nos dois sentidos, as retas formadas serão paralelas ou concorrentes. Que ângulos haverá entre elas? Aqui simplesmente está pedindo para você prolongar o desenho, ó. Prolonguei para cá, prolonguei para lá e prolonguei para cima. Ok. Agora, ela continuou sendo uma reta concorrente ou ela passou a ser uma reta paralela? Diga aí para a prof. As retas se cruzam ou não se cruzam? Elas se encontram ou não se encontram aí? Se encontram, né? Então, vai continuar sendo concorrente. E o ângulo aqui, pessoal, ó, lembrando de círculo, né? Vocês já vão saber aí quantos graus eu tenho aqui nesse ângulo. Lembra? Um ângulo inteiro, 360 graus. Um ângulo dividido ao meio, né? 180, 180. E um ângulo dividido em 4 partes. Temos um ângulo de 90 graus em cada parte. Só relembrando aí a nossa aula aí da semana retrasada para que vocês se recordem de ângulos. Então, aqui vocês vão dizer se ela continua sendo uma reta concorrente e qual é o ângulo que aparece aqui, ó. É um ângulo de 45 graus, de 90, de 180. Aí vocês coloquem aí. No nosso clique, vem falando no nosso último exemplo de retas. Retas perpendiculares. As retas perpendiculares, olha aqui, elas também se cruzam, tá? Da mesma forma da nossa reta ali concorrente. Prof, mas qual é a diferença de uma entre a outra? Aqui em cima, ó, nós temos uma reta concorrente. Aqui nós temos ângulos, né? Como eu expliquei para vocês. Mas nem sempre esses ângulos das retas concorrentes, eles serão de 90 graus. Agora, nas retas perpendiculares, sempre serão ângulos de 90 graus, tá? Então, nas retas perpendiculares, a abertura, né, dos ângulos ali, ó, serão sempre de 90 graus. E das retas concorrentes pode ser qualquer grau, não somente 90 graus, ok? Essa é uma diferença entre uma e a outra. Vamos agora aqui na questão 28, da página 196. No dia 29 de novembro, Lara foi ao sítio do seu avô brincar com os primos. Observe a previsão do tempo, representada no gráfico de linhas, e no seu caderno responda as questões que se pede. Aqui pede para responder no caderno, mas tem um espaço aqui, pessoal. Então, se vocês quiserem responder aqui no livro mesmo, pode responder no livro. Então, aqui está o mapa, tá? Nós vamos responder as nossas questões relacionadas a esse mapa aqui. Letra A. Para que dia está prevista a maior média de temperatura no sítio? Então, é só olhar aqui. Qual é a maior temperatura? Maior média? Tá aqui, ó. 25 graus. Aqui está marcando os graus, tá? De baixo para cima marca os graus. E aqui embaixo, ó, está os dias. Então, isso quer dizer que no dia 4 de dezembro vai marcar 25 graus. Aí vocês respondam aqui, ó. Para que dia está prevista a maior média de temperatura? Dia 4 de dezembro, temperatura de 25 graus. Letra B. Em que dias os primos poderão brincar sem agasalho? Aí vocês vão colocar aqui, ó. Qual é o dia que não vai estar tão frio e eles poderão brincar sem agasalho? Aqui embaixo está os dias, tá, pessoal? Aqui em cima está, ó, aqui embaixo está os dias, aqui em cima está a temperatura de cada dia. Aí vocês vão responder quais são os dias aí que não vai estar tão frio e que eles poderão brincar sem agasalhos. Essa resposta é uma resposta pessoal, ok?
Vocês podem responder aqui no livro mesmo. Letra C. Que componentes do gráfico podem ser considerados segmentos de retas? Lembra da aula anterior, pessoal? O que é um segmento de reta? Eu tenho um ponto, tenho uma reta e outro ponto. Então, quando eu tenho uma reta que tem um início e um final, eu tenho um segmento de reta, certo? Isso aqui é um segmento de reta, pessoal. Uma reta que tenha um ponto de início e um ponto final. Só relembrando aí para vocês. Aí vocês vão responder a questão de número C, né? A questão 28, questão C. Que componentes do gráfico podem ser considerados segmentos de retas? É aqui, ó, a nossa borda do gráfico? Será? É a linha que está em vermelho aqui no nosso gráfico? Qual dessas será que está marcando ali e está simbolizando um segmento de reta? Respondam aí a questão de a letra C. Vamos lá para a letra D. Quais componentes podem ser considerados retas? Ó, segmento de reta tem um ponto de início e tem um ponto final. A reta é simplesmente aquela que vem assim, ó. Essas duas setinhas aqui estão nos dizendo que não há fim nessa reta. Então, não há um começo e não há um final, né? Essa daqui é uma reta. Aí, vocês vão responder a letra D, dizendo qual componente ali do nosso gráfico está representando uma reta. De novo, pergunto para vocês. É aqui, ó, a nossa borda onde marca os dias e os graus, ou a nossa linha vermelha aqui que está marcando a temperatura? Aí respondam aí a letra D. Por fim, nossa questão de número 29 vem dizendo assim: volte à atividade 17 da página 192, né? Que vai servir como base. Compare o plano que você desenhou com os que os colegas fizeram. Em seguida, responda as perguntas. Aqui, pessoal, nós deveríamos, né, se tivéssemos em aula online ali todos juntos, nós iríamos fazer uma comparação. Como nós não estamos juntos, nós não vamos fazer essa comparação. Porque vem dizendo assim, ó, compare o plano que você desenhou com os que os colegas fizeram. E em seguida, né, vejam se tem o mesmo tamanho. Vocês podem responder essas duas perguntinhas aqui pela lógica, né? Todos os planos têm o mesmo tamanho? Não, pessoal, geralmente não vai estar o mesmo tamanho. Você deve ter feito de um tamanho, seu colega deve ter feito de outro tamanho. Então, escrevam aí, provavelmente não estarão do mesmo tamanho, tá? E na letra B, qual é o tamanho de um plano? Aqui, meus amores, é uma resposta pessoal. Vocês têm que usar o pensamento de vocês agora para concretizar essa pergunta. O que é um plano? Um plano é isso aqui, ó. Isso aqui é um plano. Uma área fechada com pontos e reta. Tá? Então, para ajudar vocês aqui nessa resposta, vocês simplesmente devem imaginar que o tamanho de um plano depende do tamanho da sua área, né? Exemplo, o nosso livro, ele é plano. Qual que é o tamanho dele? Ele deve ter aqui mais ou menos uns 15 por 27, né?
É o tamanho dele, é o tamanho da área dele aqui, ó. Ok? Então, esse é o tamanho do plano do meu livro. Agora, o meu celular aqui em cima, ele é plano também. Qual é o tamanho desse plano? Ele deve ter mais ou menos aqui 6 centímetros por 10, entenderam? Então, depende da área. Não tem como eu dizer o tamanho exato de um plano. Depende, né, da área dele, ok? É uma resposta pessoal. Usem a imaginação de vocês e respondam conforme vocês entenderam. Pessoal, finalizamos então aí a nossa aula de matemática. Hoje nossas perguntas, elas eram mais perguntas assim, textuais do que perguntas exatas. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição para orientá-los e também para explicar se for necessário, ok? Beijo para vocês, tchau, tchau e até amanhã.